Nesta aula vamos ver mínimo múltiplo comum. Então, no mínimo múltiplo comum, nós tínhamos o quê? Nós temos o quê? Nós vamos trabalhar com múltiplos. Antes, na aula anterior, nós vimos múltiplo de um número. O que era um múltiplo de um número? Era quando eu multiplicava um número por qualquer número natural. Agora vamos ver os múltiplos, vamos calcular o mínimo múltiplo comum entre 4 e 6. Então vamos ver os múltiplos de 4. O múltiplo de 4 é 0, 4, 8, 12, 16, 20 e assim por diante. E os múltiplos de 6? Múltiplos de 6 são 0, 6, 12, 18, 24 e assim por diante. E qual que é o mínimo múltiplo comum? Mínimo múltiplo comum é o menor múltiplo comum entre os dois números, entre 4 e 6. Qual que é o menor aqui? É o 12. Veja que ele é comum no 4 e no 6. Então, o 12 é o mínimo múltiplo comum entre 4 e 6. Também podemos calcular de outra maneira, fazendo a decomposição em fatores primos, 4 e 6, como a gente fazia em máximo divisor comum. Então vamos ver, entre 4 e 6 vai ser qual? Vamos dividir aqui por 2, que seria o menor número primo. Então 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. 2 dividido por 2 também, aí vai dar 1. O 3 não divide. Divido por 3. Aqui 1 não divide, mas 3 dividido por 3 dá 1. Aí eu vou multiplicar todos. No máximo divisor comum eu não poderia, só ficaria o 2 aqui. Por quê? Eu não poderia, ou 4 aqui, não poderia aquilo que não dividia. Então aqui eu multiplico 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. E assim eu tenho o mínimo múltiplo comum entre 4 e 6. Aplicações na matemática. Nós vamos aplicar mais adiante na matemática o cálculo denominador comum das frações. Quando a gente somar frações, que vai ser uma outra matéria que vamos ver, com denominadores diferentes, que são esses números que tem debaixo aqui, o 2, 3, 4, eu tenho 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 4, quer dizer, meio, mais 1/3, mais 1/4. Esses números que estão debaixo desse traço aqui, nós denominamos como denominadores. E quando eu somo frações que têm denominadores, ou esses números, eles são diferentes, eu tenho que tirar o mínimo entre esses números, para saber qual que vai ser o mínimo comum aqui que eu posso somar as frações. Então eu vou fazer entre 2, 3 e 4. Vamos fazer o mínimo. Então aqui eu vou dividir por 2. 2 dividido por 2, 1. 3 não divide. 4 dividido por 2 dá 2. Agora eu vou dividir por 2 novamente, porque eu tenho outro par aqui. Então 1 não divide, 3 não divide. E 2 dividido por 2 dá 1. Agora eu vou dividir por 3. 1 não dá para dividir, 3 dividido por 3 dá 1, e 1 não dá para dividir. Então vou multiplicar 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Eu posso também, em vez de escrever dessa forma, posso escrever como? Eu tenho o 2 multiplicando duas vezes, então posso escrever 2 ao quadrado vezes 3. É uma decomposição em fatores primos, onde a gente está fatorando, tornando esse número potência, e esse daqui, ele também é uma potência, porque 3 elevado a 1. Então aqui vamos pôr o denominador comum, ia ficar 12. E aí eu procederia com o trabalho da fração, mas isso veremos na próxima aula. Até lá, continue estudando. Clique em curtir se você gostou do vídeo, ou comente para que eu possa melhorar mais minhas aulas. Até mais!